Bom dia! Mais uma aula de biologia. Bom, já falamos sobre os vírus, sobre o reino Monera, que são das bactérias, e sobre os protozoários. Agora chegou a vez do reino Fungi. Como assim reino Fungi, professora? Sabe quando você deixa o extrato de tomate muito tempo na geladeira? Quando você já utilizou ele, quando você volta a utilizar, ele está com uma capa branca? Ou quando você compra a laranja ou o morango e fica muito tempo lá sem lembrar dele, quando você vai lembrar para comer, está todo embolorado? Ou melhor, sabe aquela umidade que fica na parede da casa da gente, principalmente quando a parede atrás é, por exemplo, banheiro ou pia, que mofa, embolora todo o que? A parede da casa? Ou melhor, sabe aquela roupa sua, aquela toalha, aquela que você joga em bola num lugar úmido e quando você vai pegar para lavar tá todo mofado? Assim como as orelhas de pau que dão o que? Nas árvores, assim como o cogumelo que a gente vê, lembra a casinha da Moranguinho? Aqueles cogumelos, assim como o champignon, como a cerveja, o vinho, o pão lá que a gente come. O que tudo isso tem a ver, professora? Tudo isso são fungos, assim como a frieira do seu pé, assim como o pano branco da sua pele, assim como a caspa do couro cabeludo. Então, isso tudo são exemplos de fungos, correto? Mas o que é fungo? São tão diferentes, né, esses organismos, mas peraí, vamos entender. O fungo, eles podem ser apenas uma única célula, não consigo enxergar, e também o que? Pluricelular. Pluricelular é a orelha de pau, é todo aquele fungo que eu consigo ver, né? Porque são milhares de células para formá-los. Bom, todos os fungos, todos, são heterótrofos. Como assim? Eles precisam do alimento. E os fungos, na maioria das vezes, eles vão se alimentar por uma digestão extracorpórea. Como assim digestão extra, fora do corpo? Isso mesmo. Pessoal, quando a gente vai chupar jabuticaba ou quando a gente vai num local bem úmido, o que acontece? Às vezes você vai limpar o quintal da sua casa e é terra, quando você levanta um tronco, um pedaço de pau já muito tempo que está deixado lá, uma tábua, quando você vira a tábua ou folhas, vocês podem notar que tem vários fungos, vários cogumelos naquele local. O que acontece? A alimentação, a nutrição dos fungos é extracorpórea. O que acontece com o fungo? Ele vai liberar enzimas, não consigo enxergar, vai liberar enzimas sobre o substrato. Como assim substrato? Sobre a folha, sobre a minha pele é um substrato. Onde o fungo viver, eu chamo de substrato. Então ele vai liberar enzimas, essas enzimas vão começar a digerir o alimento. Uai, professor, um pau podre no chão, uma tábua, é alimento? Sim, pessoal. Olha, os fungos, eles conseguem digerir N coisas. É por isso que ele é tão importante para a natureza, sendo um decompositor biológico em alto potencial. Eles conseguem decompor quase tudo. O que é decompor? É pegar algo e sumir. Como assim, professora? Lembra que eu falei para vocês as bactérias do cemitério? Quando um indivíduo ou um animal morre, o que acontece? O nosso corpo é formado por várias biomoléculas. Inclusive o que? Sais minerais, nosso corpo é formado por proteínas. Quando a gente morre, esses fungos, eles conseguem decompor, pegar toda essa nutrição do indivíduo, do animal, vai pegar toda essa nutrição, vai transformar em quê? Em elementos inorgânicos. Como assim? Em nitrogênio, em outros sais. O que acontece então? Ele vai devolver para o meio ambiente aquilo que ele usou. Ai, professora, não entendi. O que seria essa decomposição? Ele vai transformar a matéria orgânica, que é o organismo que ele vai se alimentar, orgânica. Ele vai transformar a matéria orgânica em inorgânica. Como assim? Pessoal, ele vai adubar a terra onde ele está se alimentando desse ser vivo. Então, por isso que o cemitério tem plantas lindas. Por quê? Porque os fungos, eles retiram essa parte, eles conseguem se alimentar do nosso organismo após a morte, né? Nesse caso que a gente está falando, e ele vai devolver esses nutrientes para a terra. E as plantas vão absorver, devolvendo a nutrição para a cadeia alimentar, correto? Bom, pessoal, então isso é um tipo de alimentação dos fungos. Vou colocar aqui, ó, extracorpórea.
corpórea. Como assim? Corpórea. O que acontece com eles? Eles vão jogar enzimas, essas enzimas vão degradar o alimento e ele vai absorver esse alimento. Extracorpóreo. Enzimas, tá bom? Bom, pessoal, são eucariontes, né? Lembra que procarionte é só bactéria. E eles são cosmopolitas. O que é isso? É encontrado em quase todas as regiões do planeta, certinho? Bom, e o fungo? Pessoal, quando o lugar tem muito alimento, né? Tem alimento em abundância, o que acontece com o fungo? Assim como nós, se tem uma mesa recheada de alimentos, você vai comer um só? Comi um, saciei, você vai ficar parado? Não, a gente vai comendo cada vez mais, né? Somos gulosos. Do mesmo jeito são os fungos, tá? Quando os fungos eles têm alimento num determinado local, eles vão estocar esse alimento, tá? Ele vai estocar em forma de açúcar, que a gente chama de glicogênio. Então, a reserva de alimentação dos fungos, para quando ele precisar num eventual momento de pouco alimento, ele vai usar essa reserva, assim como nós. Nós animais, a nossa reserva de açúcar, a reserva de energia no nosso corpo é o glicogênio. Bom, pessoal, o que vai... Aqui, ó, aqui eu tenho um fungo, por exemplo, aqui eu tô com uma estrutura microscópica do fungo, tô brincando. O que acontece? Esse fungo aqui, pessoal, todos os fungos, eles não possuem o que? Tecido verdadeiro. Ah, mas como, professor? Eu vejo lá o chapéu do cogumelo, eu vejo a orelha de pau, como que ele não tem tecido verdadeiro, pessoal? Na verdade, os fungos, eles têm várias células alongadas e essas células elas trabalham por si só. Elas não precisam das outras para executar o seu trabalho. Então, aqui eu tenho um emaranhado celular. O nome desse emaranhado celular eu chamo de hifas. Hifas, certo? Então, todos esses desenhos aqui, ó, são hifas. Cada bolinha dessa vai ser o núcleo dessas células. Então, são células, né? Várias células que vão formar o quê? Esse fungo. O conjunto dessas hifas eu vou chamar de micélio. Muito importante isso. Micélio. Como assim micélio? O conjunto das nossas células a gente não chama de tecido. O conjunto das hifas eu chamo de micélio. Então aqui eu vou ter um micélio, não vou ter? A parte superior, a parte que eu consigo ver, a parte de cima dos fungos eu chamo de micélio reprodutor. E a parte que está enterrada, por exemplo, o pão de forma. Quando você esquece o pão de forma lá, quando você vai olhar o pão de forma, ele está todo mofado, embolorado. A parte do mofo que eu vejo em cima é o micélio reprodutor desse fungo. A parte que está dentro do pão, lá dentro que eu não vejo, eu chamo de micélio o quê? Vegetativo. Micélio vegetativo. Então, a parte que está lá enraizada no alimento, enraizada no chão, eu chamo de micélio vegetativo, certo? E a parte superior desses fungos eu chamo de micélio reprodutor, correto? Micélio é formado pelo conjunto de hifas, certo? Bom, pessoal, então aqui eu já falei a parede celular, como assim? Essas células aqui, elas têm uma parede celular. Essa parede celular, ela é composta por uma proteína associada com um açúcar, que eu chamo de quitina, tá? Beleza, então. Pessoal, por que eu coloquei todos esses desenhos? Principalmente a dona Seringa e esse Nobel de 1928, pessoal. Antigamente, as pessoas, elas morriam por várias infecções bacterianas. Tétano, lá na guerra, pisou no prego, ou machucou, cortou com alguma coisa, acabava infeccionando e causando tétano. Ou se não, crise de tosse, a infecção que dá lá por causa da bactéria, que vai causar tuberculose. Tosse, 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 sangue, até morrer. Altamente contagioso. Ou a gonorreia, pessoal. Antigamente, o sexo para as pessoas que estavam lá, para os homens que estavam em guerra, era uma festa quando eles iam para o acampamento, para uma cidadezinha, um acampamento qualquer que tinha mulheres. Eles adoravam, né? Tinha essa diversão para eles, mas na maioria das vezes eles acabavam pegando o que? Uma DST causada por bactéria, que é a gonorreia. Então, assim, tinha diversas doenças causadas por bactérias. O que acontece? Não tinha cura essas doenças, não tinha como tratar. Aí, teve um médico, cientista, o nome dele é Alexander Fleming. Ele estava procurando alguma substância para poder matar, para poder reagir contra essas bactérias, essas doenças bacterianas.
O que acontece? Uma vez ele foi, né, colocou uma placa e essa placa de Petri estava cheia de quê? De bactéria. Ele colocou colônias de bactéria para observar no microscópio. Aí ele viajou, ficou um tempo. Quando ele voltou, ele notou que em cima dessas placas o material acabou mofando, aquele mofo que a gente vê. E aonde tinha o mofo, não tinha bactérias. Então ele descobriu um antibiótico, biótico porque bactérias são seres vivos. Então o primeiro antibiótico que ele descobriu foi por causa de uma substância que tinha nos fungos chamado de penicilina, que ele denominou. A partir daí, então, pessoal, foi um feito histórico. Descobriu que a penicilina, hoje a gente chama de penicilina, amoxicilina, bezetacil, aquela injeção, que podia o quê? São medicamentos extraídos de fungos que matava a bactéria. Então essa bezetacil que você toma, a penicilina que você toma para uma infecção de garganta, ouvido, é extraída do quê? De um fungo. Isso foi o ápice daquele momento, né? Imagina uma pessoa que morria por uma crise lá de tuberculose, gonorreia, alguma coisa. O que acontece? Achou a cura. Então por isso garantiu esse prêmio para ele. Bom, pessoal, já falei da decomposição, né? Como que os cadáveres somem? Como que é feito a decomposição das fezes e tal, beleza. Pessoal, os fungos são muito importantes na indústria de alimentos. O queijo, tem dois tipos de queijo, Camembert e o Roquefort, são queijos mofados, eles são cheios de fungos, são caríssimos, altamente saborosos, eu nunca tive coragem de experimentar. O que mais? Indústria de medicamento, como assim? Eu acabei de falar para vocês a questão da penicilina, antibiótico. Indústria de medicamentos também a gente pode colocar o que? O molho shoyu. Então tem uma gama de benefícios aí. Assim também como a biotecnologia. Como assim biotecnologia, pessoal? Os fungos, eles realizam fermentação alcoólica. Como assim fermentação alcoólica? Sabe quando a sua mãe está fazendo um pão ou está fazendo, por exemplo, uma rosca, um cachorro-quente, algo parecido? Ela usa um fermento e esse fermento é isso daqui, ó. É um fungo unicelular. Aquele fermento biológico. Aquele fermento biológico tem um fungo dentro dele. O nome desse fungo é Saccharomyces cerevisiae. Esse fungo, ele é o responsável pela fermentação desses. É por isso que a massa do pão ela cresce, pessoal. É por isso que acontece o quê? A fermentação alcoólica para fazer o vinho, para fazer a cerveja, certo? Vamos ver aqui como que acontece essa fermentação alcoólica, que eu posso chamar de biotecnologia, porque são um ser vivo utilizado para o benefício da tecnologia, benefício para nós seres humanos. Pessoal, olha aqui, ó, os fungos, eles vão o quê? Se alimentar desse açúcar, certo? Do açúcar lá, pode ser do trigo lá, né, quando vai fazer o cachorro-quente, a rosquinha, ou a questão da cevada, né, são carboidratos. Então ele vai se alimentar, isso daqui é a glicose. O que ele faz com a glicose? Forma geral, aqui ó, C6, H12 e O6. Isso aqui é a glicose, açúcar, carboidrato. O que esse fungo vai fazer? Olha o que é a fermentação. Esse fungo vai começar a se alimentar desse açúcar. Como assim se alimentar? Ele vai produzir duas moléculas de ATP. O que é ATP? É energia. Essa fermentação, esse processo de alimentação dele libera energia. E o que vai acontecer com esse açúcar? Ele vai quebrar o açúcar em duas moléculas que eu vou chamar de ácido pirúvico. Olha aqui, ó. Aqui não era 6 átomos de carbono? Ficou 3 aqui formando ácido pirúvico e 3 formando outro ácido pirúvico. O que vai acontecer? A fermentação vai acontecer e esse ácido pirúvico é transformado em etanol, álcool, pessoal. Aqui, ó, é transformado em etanol. E, por fim, essa reação química vai liberar o CO2. Por isso, pessoal, que tem aquele gás. Geralmente, indústrias que fazem bebidas alcoólicas, elas acabam que esse gás produzido por essa fermentação alcoólica, ele é captado e vendido para indústrias de refrigerante, que é o gás refrigerante. Quando a gente faz lá a massa, sova a massa lá de rosca, de pão, cachorro-quente, quando ela cresce, você rasga ela, você vê aqueles buraquinhos cheios de... é tudo poroso. Se você pegar aquela massa que você está fazendo a rosca, quando ela cresce, colocar dentro de um copinho com água, o que vai acontecer? Ela não vai afundar, ela vai ficar flutuando. Por quê? Porque é liberado gás, é o gás CO2.
Pessoal, então assim é muito importante a questão dos fungos, tá? Essa aula tem continuação. Espero que vocês tenham entendido. E lembra, é muito importante. Assiste 1, 2, 3 vezes até compreender ou me chama. Tchau, tchau.